Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje é dia da gente meditar na terceira parte de Atos 2. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos 2, a partir do versículo 22, diz o seguinte: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui, até o versículo 36, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça, fazer a nossa oração da manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia, Senhor. Te agradeço porque mais uma vez podemos nos colocar na tua presença em oração, buscar o teu nome, buscar ter um momento contigo nesse nosso devocional. É importante, Senhor, que nós mantenhamos essa disciplina espiritual de meditarmos na tua palavra todos os dias, de buscarmos ao Senhor em oração. Ajuda-nos, Pai, a ficarmos firmes nesse propósito de todos os dias buscarmos ao Senhor de alguma forma. Nossa vida só existe realmente no Senhor. O que existe fora do Senhor para nós é morte, é escravidão. Em Ti existe liberdade, existe vida verdadeira. Como é bom andar nos Teus caminhos, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Aqui eu oro por mim e pelas pessoas que estão ouvindo esse podcast. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas. Eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor nos guarde, nos proteja, nos direcione em todo o tempo hoje. Que seja mais um dia abençoado na Tua presença, Pai. Que seja mais um dia onde nós podemos agradecer por tantas coisas que o Senhor fará de bom por nós. O Senhor é bom em todo o tempo. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esse podcast, que o Senhor nos dê cada vez mais clareza da Tua palavra, que o Senhor cada vez mais alinhe as nossas vidas, a nossa mente, os nossos corações com a Tua vontade, porque eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, nesse texto aqui, Pedro continua pregando, né? Então ele já vinha, Atos 2 quase todo, né? Ele vem pregando aí para os judeus que estavam ali para a festa de Pentecostes, ele continua pregando aqui. E mais uma vez ele usa as escrituras, né? Ele usa aquilo que os judeus já conheciam das escrituras para explicar o que estava acontecendo nesse momento. Dessa vez ele faz uma referência a Davi. Olha, Davi, que para eles era um exemplo, né? Davi, que é um exemplo, ele falou desse dia, ele falou do Senhor, ele falou que o corpo do Cristo não experimentaria decomposição. E daí Pedro ainda é muito intenso, ele fala, olha, o túmulo de Davi está aqui, a gente sabe, né? Mas esse Jesus a quem vocês mataram,
Deus não permitiu que a morte o retivesse porque era impossível que a morte vencesse sobre ele. Não fala com essas palavras, né? Vocês sabem, estou aqui interpretando, mas ele diz, era impossível que a morte vencesse o Cristo. E esse Jesus, a quem vocês mataram, é o Cristo. Nós o vimos ressurreto. Nós estivemos com ele após a sua ressurreição. Então é muito intenso aqui o que Pedro fala, né, nesse discurso dele aqui em Atos 2. Isso mostra como na época de Jesus, antes da sua morte, os fariseus estavam cegos, né, galera? Tanta coisa que foi falada na própria palavra a respeito do Cristo, Jesus cumprindo todas elas. Mesmo assim, antes da morte de Cristo, muitos dos judeus, dos fariseus, dos sábios, dos conhecedores da palavra, não criam que Jesus era o Cristo. Depois desse fato aqui, né, muitos se converteram, a gente vai ver no final aqui do capítulo 2 que muitos se convertem, mas até esse momento eles ainda não acreditavam, e muitos dos fariseus nem mesmo depois disso acreditaram. Percebe a dureza do coração desses fariseus? E essa dureza do coração deles, onde mesmo conhecendo a palavra, mesmo vendo tudo aquilo que estava acontecendo, não reconheciam que Jesus era o Cristo, é uma dureza que às vezes acontece nos nossos corações. Não que a gente não reconheça Jesus como o Cristo, como o nosso Senhor, como o Filho de Deus. Não é isso. Mas, de uma certa forma, muitas vezes o nosso coração também é duro para algumas verdades da palavra. A palavra fala, por exemplo, vou usar o texto que eu sempre uso, né, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas muitas vezes o nosso coração se endurece para amar algumas pessoas. A palavra diz que a gente não deve mentir. Muitas vezes o nosso coração se endurece. Tem uma mentirinha ali que tá tudo bem. E não tá, né? O pecado não tá tudo bem para a vida do cristão. Não tá tudo bem pecar. Não tá certo pecar. Vai acontecer? Vai, infelizmente, ocasionalmente, raramente vai. Mas não tá tudo bem conviver com o pecado. Viver em pecado não tá tudo bem. Então, muitas vezes, nós nos endurecemos para algumas verdades da palavra e a gente não quer aceitar. Então, aqueles fariseus que a gente critica, né, que estavam com o coração endurecido ali para as verdades que estavam acontecendo diante dos olhos deles, muitas vezes são meio parecidos com a gente, né? Nós endurecemos o nosso coração para verdades da palavra, às vezes. Então, acho que é algo para a gente meditar, né? Na música Herege, do Mauro Henrique, ele fala um pouco disso, né? Não sei se você já ouviu, pois ouve, uma ótima música. Ele fala um pouco disso, né? De como às vezes a gente se assemelha com os fariseus. Fala, será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Como os fariseus? Então, muitas vezes a gente se parece com esses fariseus de coração endurecido. Que não sejamos nós essas pessoas, que nós estejamos com o nosso coração aberto como uma boa terra para receber as verdades da palavra e que as verdades da palavra transformem as nossas vidas poderosamente, que não sejamos nós essas pessoas. Mas fica com essa meditação para hoje. Quantas vezes nós não somos como esses fariseus que tinham o coração endurecido para as verdades que aconteciam bem diante dos olhos deles. A mensagem de hoje é essa, galera. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.